Queridos irmãos, esse relatório é da igreja para a igreja. E quando eu assisti esse último testemunho, eu fiquei pensando que a palavra que o resumiria seria a palavra amizade. E Ellen G. White, ela fala o seguinte: se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, e compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, é uma igreja que salvará muitas e muitas pessoas. Eu sou Eduardo Filho e este é o meu colega Clifferson. Nós estudamos juntos no Colégio Militar de Manaus e somos bons amigos. Um dia, Clifferson me convidou para jogar videogame na casa dos seus amigos. Nos divertimos muito com as partidas de futebol por mais de 1 hora. Comemos pipoca e me surpreendi com o que aconteceu logo em seguida. Os jovens que estavam ali começaram a cantar músicas evangélicas e eu percebi que era um grupo da Igreja Adventista. Confesso que me senti muito bem naquela reunião, e aqueles jovens eram muito diferentes dos amigos que eu tinha. Depois daquele dia, eu passei a frequentar o local onde se reuniam, chamado Espaço Alfa. Eu apoiei totalmente o meu filho. Ele estava feliz com as novas amizades e sempre que podia eu o levava para as programações daquela comunidade. Eduardo, meu filho, me ensinou a acompanhar pela internet os programas que eram desenvolvidos lá. Tudo era muito bonito e inspirador. Eu sentia paz em meu coração e isso sempre me fortalecia emocionalmente e espiritualmente. Dias depois, meu filho e eu recebemos um convite para ir a um pequeno grupo de oração, na casa de um dos irmãos da igreja. O carinho com que fui tratada, os louvores e o estudo da palavra de Deus me fizeram acreditar que ali não era somente o lugar do meu filho, mas o meu também. A partir daquele dia, eu decidi que frequentaria a igreja junto com meu filho. Uma coisa, porém, me afligia muito: o fato do meu marido não concordar com a nossa aproximação da igreja. Desesperada e sem saber o que fazer, eu procurei o pastor Ricardo para receber dele uma orientação. Mas também havia algo que eu relutava em revelar. Pastor, o que me traz aqui para conversar com o senhor, que eu pedi para a Célia marcar esse encontro com o senhor, é que o que está me afligindo, né, que hoje eu cheguei do trabalho e cheguei aflita em casa para contar para o meu marido, e quando ao abrir o guarda-roupa ele não estava mais em casa, o guarda-roupa estava vazio. E quando eu olhei para o meu celular, ele tinha mandado um áudio para mim, né, dizendo que ele não ia mais retornar para casa devido a ter escolhido, né, a minha religião. O que eu tenho para dizer para o senhor é que o meu marido, ele é um líder de candomblé, ou seja, ele é um pai de santo. Sidilene, quanto a isso, você não precisa se preocupar, porque a igreja é a casa de Deus para todos os povos. Você sempre será muito bem recebida com o seu filho e com o seu esposo também. Ame o seu marido, porque ele não esqueceu de vocês. Nesse tempo ele vai estar pensando, refletindo, e ele vai se lembrar que a coisa mais importante da vida dele aqui na terra é a sua família. E escuta uma coisa, Deus está trabalhando no coração dele. Enquanto você estiver orando, Deus estará trabalhando no coração dele lá. E algo que a gente não imagina, Deus vai fazer acontecer. Eu passei a clamar ao Senhor todos os dias pelo retorno do meu marido e que ele também pudesse aceitar a nossa fé. Eu sabia que estava enfrentando uma grande crise familiar por causa da religião. Meu pai, depois de 30 dias, havia voltado para casa, mas voltou ainda pior.
estava mais irritado com a nossa decisão de nos tornarmos adventistas do sétimo dia. Eu tinha a missão de evitar que meu filho se unisse àquela igreja. Eu deveria ir lá para impedir o seu batismo, a qualquer custo. No entanto, quando cheguei na igreja, nada do que eu havia planejado aconteceu. Ao invés de eu ser impedido de entrar no templo por eu estar com meus trajes usados nos rituais, eu fui bem recebido pelos irmãos e ainda me conduziram até a beira do tanque, onde meu filho seria batizado. Nesse momento, eu queria convidar o Eduardo aqui. O Eduardo é um jovem muito querido, muito dedicado, que Deus usou a amizade para ensinar a ele a verdade. Ele é um desbravador. E eu assisti algumas partes do vídeo, Eduardo, que os irmãos não assistiram, viu? O Cine estava me mostrando, né? E tem um momento ali, né? Ali quando você foi batizado, que você disse uma frase para o seu pai. Você lembra que frase você disse para ele? Claro, com certeza. Tá ligado aí? Com certeza, eu lembro. O que você falou? Eu falei, pai, independente da sua religião, eu te amo. Eduardo, você se batizou ano passado, né? Se eu não me engano, foi dia 29 também de outubro. 29 de outubro. 29 de outubro. A história continua. Vocês querem assistir o restante da história, não? Então volte amanhã. Brincadeira. Pode assistir a história. Depois daquele dia, eu me senti muito confuso. Eu não tive forças para impedir o batismo do meu filho. Decidi então viajar sozinho para alguma cidade que tivesse um centro de candomblé, até mesmo para eu me fortalecer nas minhas crenças. Tem passagem para Maués? Tem passagem para Tabatinga? Só semana que vem? Tá bom então. Tem passagem para Fonte Boa? Tá difícil mesmo de sair de Manaus, né? Tem barco saindo para que lugar? Tem para Quari, meu pai. Quari, poxa. Quari. Me vê uma aí. Em Quari não havia um centro para as práticas da minha religião, mas eu poderia ficar alguns dias na casa dos meus tios que vivem lá. Ficando bem longe de Manaus, eu teria condições de pensar sobre o que fazer da minha vida. Minhas amigas se uniram comigo numa jornada de oração que fazíamos diariamente às 6 da manhã, depois da nossa caminhada. Eu, meu filho e meu marido estávamos agora nas mãos de Deus. Embora fosse minha vontade, eu não poderia ser batizada junto com meu filho, pelo fato de não ser casada legalmente com meu marido. Sabendo ele das minhas intenções também de me batizar, ele não aceitou o meu pedido de casamento, o que me deixou profundamente triste. "15 dias depois de chegar em Quari, eu estava de volta a Manaus.
Meu tio havia se tornado um evangélico e durante a minha permanência em sua casa, me mostrou na Bíblia o quanto eu estava errado nas minhas convicções. Ele me aconselhou a voltar para minha família em busca de uma nova vida. Então, liguei para minha mulher e pedi a ela que me buscasse no porto. O que eu posso fazer para ser um bom marido? Eu sei que eu preciso mudar. Você me ajuda? Eu recebi em minha casa um novo marido. Ele abandonou todas as práticas do candomblé, se livrou de tudo que eu ligava à sua religião e passou a frequentar as reuniões do nosso pequeno grupo. Numa simples, mas significativa cerimônia, nós nos casamos e passamos a viver como marido e mulher, segundo as orientações de Deus. Toda essa mudança de atitude do meu marido possibilitou então definitivamente a realização do meu batismo. Fico emocionada com o poder transformador de Deus na nossa vida, dando-nos uma nova disposição. Queridos irmãos, esse relatório é da igreja para a igreja. E quando eu assisti esse último testemunho, eu fiquei pensando que a palavra que o resumiria seria a palavra amizade. E Ellen G. White, ela fala o seguinte: se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, e compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, é uma igreja que salvará muitas e muitas pessoas. Eu sou Eduardo Filho e este é o meu colega Clifferson. Nós estudamos juntos no Colégio Militar de Manaus e somos bons amigos. Um dia, Clifferson me convidou para jogar videogame na casa dos seus amigos. Nos divertimos muito com as partidas de futebol por mais de 1 hora. Comemos pipoca e me surpreendi com o que aconteceu logo em seguida. Os jovens que estavam ali começaram a cantar músicas evangélicas e eu percebi que era um grupo da Igreja Adventista. Confesso que me senti muito bem naquela reunião, e aqueles jovens eram muito diferentes dos amigos que eu tinha. Depois daquele dia, eu passei a frequentar o local onde se reuniam, chamado Espaço Alfa. Eu apoiei totalmente o meu filho. Ele estava feliz com as novas amizades e sempre que podia eu o levava para as programações daquela comunidade. Eduardo, meu filho, me ensinou a acompanhar pela internet os programas que eram desenvolvidos lá. Tudo era muito bonito e inspirador. Eu sentia paz em meu coração e isso sempre me fortalecia emocionalmente e espiritualmente. Dias depois, meu filho e eu recebemos um convite para ir a um pequeno grupo de oração, na casa de um dos irmãos da igreja. O carinho com que fui tratada, os louvores e o estudo da palavra de Deus me fizeram acreditar que ali não era somente o lugar do meu filho, mas o meu também. A partir daquele dia... O Eduardo vai casar contigo, né? E eu vi que você faz parte do Ministério de Louvor, você gosta de cantar? Sim. Poxa, que legal. Então, a gente sabe que é uma situação difícil, né? Sim. A luta que o Eduardo está tendo para poder servir a Deus. Agora, Eduardo, assim, pelo que eu já conversei aqui, ele é uma pessoa bem sincera, né, Sidilene? É muito. Vocês também têm um ministério de oração intercessora muito forte, né? Me fala um pouquinho desse ministério. Nós temos um ministério de intercessão no Alphaville, né, no Espaço Alfa, onde nós temos esse grupo e nós estamos sempre intercedendo pelos outros. E foi através desse ministério que eu me fortaleci,
né? Porque sempre que nós estávamos aflitos, nós pedíamos socorro a Ele, e Ele sempre estava disposto a sempre estar orando pela gente, né? Meu marido, depois que se converteu, ele teve muitas tribulações. A última, por sinal, foi uma coisa muito assim, triste para a gente, né? Porque eu fiquei numa situação que estava só eu e meu filho, e ao pedir socorro para o ministério, a luz foi embora, ficamos sem internet, sem nada, e não podíamos mais nem nos comunicar, né, com ninguém. Mas Deus é maravilhoso, né? Que assim mesmo eu consegui solicitar a ajuda do pastor Ricardo, e na mesma hora o ministério intercedeu. E nós tivemos uma vitória muito grande, porque a partir desse dia, o inimigo ele procura pegar as fraquezas, né? E só que às vezes ele parece que fica bobo, né? E depois desse dia, nós nos fortalecemos cada vez mais, porque a partir desse dia, nós nunca mais ele entrou na nossa casa, porque o ministério estava sempre orando por nós, né? Intercedendo pela gente, como hoje mesmo, tá todos eles, os que não estão aqui, eles estão em casa, mas estão todos orando por nós. Tremendo, Deus é tremendo. Uma igreja discipuladora, uma igreja que tem pequeno grupo, uma igreja que envolve as pessoas, amigos, pode fazer coisas extraordinárias. Agora, Sidilene, essa história, como é que essa história vai terminar? Termina aqui? Não, com certeza não. Já sabe quem é. Eu menino chorão. Estou dizendo que depois que eu aceitei Jesus, eu fiquei um rapaz chorão. Irmãos, o Eduardo, a Sidilene e o Eduardo são pessoas muito queridas, muito simpáticas, muito simples, muito sinceras. E eu queria, irmãos do Alphaville, agradecer a vocês pelo amor que vocês têm por essa família. Olha lá a galeria, irmãos, toda a igreja veio para cá, para testemunhar esse momento. Pastor Bruno, ele teve uma participação fundamental nessa história. Pastor Bruno recebeu um chamado para amar, ele está indo para lá, para fazer a diferença lá, Bruno. As experiências que você teve no Alphaville, você vai levar para toda a sua história ministerial. E a história do Eduardo vai marcar seu ministério para sempre. Seu pastor está te esperando lá, rapaz. Vamos lá? Vou lá. Queridos, Deus é maravilhoso, Deus é grande, Jesus, Ele tem poder para quebrar qualquer cadeia do inimigo. O Eduardo, ele está jejuando, ele acordou muito cedo, ele está em jejum e oração. Vocês perceberam que ele está sem os cabelos, né? Ele não, isso foi um acontecimento desagradável que aconteceu. Isso era para fazê-lo desanimar desse dia, mas ele não desanimou, e a igreja o apoiou. E o Eduardo,
o filho, batizou dia 29 de outubro do ano passado. E hoje, no mesmo dia, 29 de outubro, o Eduardo vai ser batizado. Pastor Ricardo, parabéns pelo trabalho que você desempenha no Alphaville, parabéns pelo amor que você tem pelas pessoas. A programação agora é sua e da sua comunidade. Eduardo, como você está vendo, ali em cima estão muitas pessoas queridas para você, que te amam, né? Sabe que, inclusive, nesse final de semana, alguns amigos resolveram raspar a cabeça também, para demonstrar o amor que sentem por você, para você sentir que que a gente está no mesmo time, que agora você faz parte do time do Senhor Deus. Ali em cima estão as pessoas do seu pequeno grupo. Olha lá. E cadê a Célia? Está ali em cima, Célia? Está aqui? Onde? Está aqui, ela está aqui. Vem aqui do ladinho também, Célia, por favor. A Célia foi a pessoa que deu estudos bíblicos, visitava a sua casa toda semana, abria a palavra de Deus, e assim você foi crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos irmãos oraram por você, muitas vezes, muitos jejuaram por você, e estão jejuando, buscando o poder do céu. Graças a Deus, graças a Deus. E aqui está a sua esposa, aqui está a representação da nossa igreja, da sua comunidade de fé. Você já faz parte do reino dos céus, Eduardo. Esse momento aqui é o símbolo, é o sinal, é o selamento de toda a experiência que você tem tido com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ali também tem pessoas da sua família, olha, a sua mãe, seu cunhado, pessoas que você conhece, que tem partilhado da sua vida, e eles estão aqui hoje para ver o seu renascimento, a sua experiência com Deus. Agora tem mais uma pessoa, Eduardo, que está aqui hoje, que é o Jonatas Ribeiro. Eu queria convidá-lo para ele ficar bem aqui pertinho da gente também. Você sabe, Eduardo, que durante sua vida você passou por muita coisa, né? Quando você conheceu a Sidilene, você estava acabando de chegar de uma turnê. Naquela época você você era famoso no Brasil inteiro, porque você dançava num grupo do Boi. Você tinha um cabelão bem grande, e ele também. E vocês dois faziam parte daquela história, mas aquela história ficou no passado, Eduardo. E Deus, Ele está trabalhando com todas as pessoas aqui na terra. E aqueles que abrem o coração para Ele, Ele transforma a vida. Olha o que Ele fez com seu amigo. Olha o que Ele fez com seu amigo. Olha o que Deus está fazendo com você e com a sua família. E nessa música que agora a gente vai ouvir um pouco da experiência, daquilo que você tem vivido, daquilo que tem acontecido com você. O Eduardo, todos já conhecem a minha história, a grande maioria de vocês. E quando eu parei de dançar, o Eduardo tem muito a minha afeição, nós tínhamos uma afeição muito próxima, os cabelos grandes. E o Eduardo foi então cotado para ser coreógrafo e o escolhido pelos bois para ficar no meu lugar. Hoje eu sou advogado, meu amigo. E eu quero dizer da felicidade. Hoje fazem 20 anos que eu não vejo o Eduardo. Meu irmão, que felicidade tê-lo aqui conosco. Fazem 1450 dias, Eduardo, que no domingo como esse, eu decidi ao batismo.
Aquele homem ali, pastor Assis Gonçalves, eu ainda com o cabelo comprido, me convidou para cantar e pregar. E nós então juntos montamos um programa de rádio chamado Está Escrito. E eu contei apenas uma vez para o nosso querido presidente uma história que eu conto no futuro, que foi um sonho como você teve. E finalmente, Deus me abençoou de forma magnífica. E eu estou na causa de Deus. Eu vim convidar você, meu querido amigo, para trabalhar comigo. Quando o pastor ligou para mim, eu tinha orado de manhã que, por favor, Deus mandasse alguém para me ajudar. Porque do rádio nós passamos para a TV. Hoje nós temos o primeiro programa de TV da Igreja Adventista, que é o programa Mensageiro da Esperança, que eu faço. Nós temos 3 câmeras, Eduardo, e todos os dias só tem 2 pessoas para operar. E Deus mandou eu convidar você. E o que eu posso dizer, querido? Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és, quão. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grande és tu, Senhor. Nosso querido, bendito e poderoso Deus, nessa noite o céu se abre mais uma vez, assim como se abriu naquele dia grandioso em que o nosso Senhor Jesus Cristo se aproximou das águas do Rio Jordão. Ali estava João Batista recebendo as pessoas, e eu fico imaginando os pés do nosso Senhor tocando as águas, e ele foi entrando nas águas do Jordão, para começar um novo tempo, para abrir o caminho de uma nova história na vida de bilhões e bilhões de pessoas. Senhor Deus, nessa noite o céu se abre mais uma vez, e nós queremos nos entregar nas suas mãos nesse momento para sermos instrumentos seus. Ó Deus bendito, envia o Espírito Santo, Pai, para que realize esse batismo. E agora, como instrumentos em suas mãos, está aqui o pastor Bruno, que participou desse processo, juntamente com toda a nossa comunidade, juntamente com os adolescentes, com os jovens. Estão aqui ao meu lado a Célia, a Sidilene, o Eduardinho, pessoas da nossa comunidade estão ali em cima. Todos nós estamos aqui, Senhor Deus, para suplicar que o céu se abra e que o Senhor Deus possa selar essa experiência, essa obra que o Senhor já tem começado na vida do seu filho. Ó Deus bendito, como ministro do Evangelho, para perdão dos pecados do Eduardo, para o início de uma nova vida, eu te batizo, Eduardo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus eterno, o grande Criador, poderoso, por seu Espírito nasceu
o Filho de Deus, Jesus. Em Deus o Pai eu creio, em Jesus o Salvador, no Santo Espírito, triuno é o Deus de amor. Acredito em sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus. Morreu por meus pecados. Morreu por meus pecados, sofreu naquela cruz, libertou-me, desceu do céu à terra e ao mundo trouxe a luz, para sempre ele reinará. Em Deus o Pai eu creio, em Jesus o Salvador, no Santo Espírito, triuno é o Deus de amor. Acredito em sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus. Declare: sim, eu creio em ti. Sim, eu creio, vivo estás. Sim, eu creio, Cristo és Senhor. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio, vivo estás. Sim, eu creio, Cristo és Senhor. Creio em sua palavra, na igreja em união, no batismo pelas águas, no poder da oração. Acredito em sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio, vivo estás. Sim, eu creio, Cristo és Senhor. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio, vivo estás. Sim, eu creio, Cristo és Senhor. Em Deus o Pai eu creio, em Jesus o Salvador, no Santo Espírito, triuno é o Deus de amor. Acredito em sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus, porque eu creio no nome de Jesus, porque eu creio no nome de Jesus. Em Deus o Pai eu creio, em Jesus o Salvador, no Santo Espírito, triuno
Quanta emoção, seu Eduardo. Quanto privilégio. Como o poder do Evangelho alcança os filhos de Deus. Muitas pessoas me chamaram de corajosa. Mas o Senhor mesmo me chamou de corajosa. Mas corajoso é o nosso Deus, que diz para a gente mesmo, sede forte e corajosos. A obra não era minha, a obra era dele. E a ele seja toda a honra e toda a glória. Ali está a sua comunidade. Ali está uma composta de quase todas as pessoas do Ministério de Intercessão, que orou 11 meses e 5 dias pela sua conversão. Nós choramos 160 dias jejuando, com fome, com sede do Espírito Santo para ser derramada sobre a sua vida. E o poder do céu desceu até o Senhor. E a nossa igreja, a nossa comunidade, podemos dizer que é uma comunidade unida, uma comunidade de oração. Que quando nós caminhávamos 5 horas da manhã com a Sidilene, chorando pela conversão do esposo, a gente dizia: ame o seu marido e ore por ele. Esse é o seu lema. Ame o seu esposo e ore por ele. Foi incansável, 5 horas da manhã. Eu não tinha palavras para dizer que Deus ia operar como operou. Então hoje eu tenho um recado para dizer para quem pensa em desistir de um familiar. Nunca desista dos seus. A nossa missão é orar e amar as nossas famílias, porque a hora delas vão chegar. Basta a gente não desistir. E a sua comunidade está ali, não pode todo mundo descer aqui agora, e mandaram eu entregar esse presente para o senhor. E eu vou entregar com muito carinho, porque foi trabalhoso, foi difícil, mas o Senhor Deus, Ele me sustentou durante todo o período de estudos bíblicos. Por muitas vezes, eu cheguei a falar: pastor Ricardo, eu não quero mais dar o estudo, porque eu estou sentindo que o negócio está pesado. E eu sinto que o inimigo está me atacando. E eu não quero mais dar o estudo. E o pastor Ricardo me encorajava dessa seguinte forma: Célia, a obra não é sua, a obra é de Deus. É você que tem que dar o estudo bíblico, vá continuar o seu trabalho. E eu ia, e por muitas vezes sentia muita pressão. Mas aí eu tomei uma decisão: a obra não é minha, a obra é de Deus. E eu sou pecadora igual o seu Eduardo. Então não tenho que ter medo de inimigo, coisa nenhuma, porque o meu Deus é mais forte e Ele falou que está consumado, e essa é a palavra final. E a gente conseguiu concluir o seu estudo, e hoje eu quero entregar esse presente dizendo para o senhor que foi Jesus o maior vencedor de todas as coisas. Eduardo, existem algumas pessoas que estão ali em cima que ainda não passaram por essa experiência aqui, Eduardo. Eu queria convidar essas pessoas para virem aqui. Queria convidar sua mãe, seu cunhado, pessoas da sua família. E eu queria convidar também o Luiz Alberto e a sua esposa, por favor, venham aqui. Deus deu
pessoas muito queridas para nós cuidarmos. Eu queria chamar essas pessoas para virem aqui dar um abraço no Eduardo, os irmãos da Sidilene. Eu queria convidar você que ainda não foi batizado, que não passou por essa experiência, para vir aqui, pertinho das águas do batismo, porque a gente tem um recado para dar para você. A Célia Garcia, Marcela Garcia. O Eduardo está falando os nomes aqui para mim. Isso, venham rapidamente, por favor. Eduardo, aqui tem muita gente que você não conhece. Cada um aqui está representando uma igreja da nossa associação. São mais de 300 igrejas aqui em Manaus e no interior do Amazonas. Eles vão voltar para as suas igrejas essa semana. E eles vão contar a sua história para as pessoas. Milhares de pessoas vão conhecer a sua história, porque a sua história revela o poder de Deus. Podem dar um abraço, né, Eduardo? Cadê a mãe do Eduardo? Está vindo ali. Mais alguns familiares. Sejam bem-vindos. Luiz. Eu quero dizer para os pastores aqui presentes que pode contar comigo para ir para qualquer lugar, qualquer interiorzinho, não importa. Eu estou disposto a ir para dar o testemunho que for para ajudar várias pessoas a conhecer Jesus. Como assim eu tive essa oportunidade, eu quero que todo mundo tenha essa mesma oportunidade de conhecer Deus, porque eu não conhecia. Tá? Pessoas queridas, pessoas muito amadas. E antes de terminar esse momento, eu preciso compartilhar com vocês ainda. Há mais alguém aí atrás que não é batizado, nunca passou por essa experiência de ser batizado nas águas? Eu queria convidar você para vir aqui, participar com a gente desse momento. A Gilmara está ali. Estou vendo o meu amigo Luiz Carlos. Vem aqui, Luiz. Você já faz parte do nosso time também, da nossa comunidade. Eu queria ter vocês aqui perto. Eduardo, a gente precisa contar uma coisa para você. Isso, dá um abraço aí no Luiz. Fala de novo, Eduardo. Estou esperando você se batizar em nome de Jesus. Olha quanta gente. E cadê a Célia? Só para eu ver a Célia.
Está por aí a Célia, deve ter subido. Irmãos, essa é uma luta muito forte. Está aí a Jússia também. Há algum tempo atrás, essa história começou. E um dos momentos, um dos trechos que mais me marca na história do Eduardo, é que quando ele foi ao batismo do Eduardinho, Isso, bem-vinda. Quando ele foi ao batismo do seu filho, com toda aquela roupa, nós podemos dizer que uma legião o acompanhava. Mas o Eduardo conta que, no momento em que ele passou da porta para dentro do local do culto ao Senhor ali, todas aquelas entidades, todos aqueles anjos maus, eles ficaram para fora, né, Eduardo? E aí ele disse assim, eles não quiseram entrar. E pela primeira vez o poder deles foi quebrado na vida do Eduardo. E desde aquele dia a vida dele começou a mudar, como vocês viram no vídeo. Mas Eduardo, a gente reconhece que a luta não foi fácil. Eles não desistiram até o último momento. Eles falaram para o Eduardo que iam matá-lo. E um dia, durante várias vezes, isso aconteceu. Mas no concílio, quando o Eduardo contou o testemunho dele lá no IAI, na volta para Manaus, no carro do pastor Hilton, no meio do caminho, o Eduardo... Eu e todo mundo estava no carro, ia tacar fogo no carro. Eles apareceram e disseram que iam matar todo mundo. O Eduardo falou, pastor Hilton, pare o carro, ore. E eles oraram ali. E graças a Deus, Deus tem mantido sua vida. Deus trouxe a paz, Deus deu a proteção. E Deus falou para o Eduardo que ia destruir a Célia também, ia matar a Célia. Os irmãos da nossa igreja sabem o que a Célia passou nos últimos meses. Os médicos da nossa igreja sabem que a Célia passou perto do final de sua vida. E nós sabemos que isso não aconteceu por acaso, Eduardo. Mas o Senhor Deus estava conosco todo o tempo. Mas Eduardo, do mesmo jeito que o mal não desistiu até o fim, quando Jesus estava cumprindo a sua missão ali na cruz, até o fim ele não desistiu, ele queria trazer toda a angústia possível sobre Cristo, para que Cristo desistisse. Até as últimas horas ele estava tentando. Quando você estava ali em cima, Eduardo, alguém estava subindo a escada e alguém caiu no chão. Eu chamei o Luiz, que é médico. O Luiz ficou ali ao lado dele um tempo. E depois de um tempo, o Luiz... E a gente tem estudado a Bíblia bastante, né, Luiz? Já há uns 2 anos, eu creio. E aí, me conta o que aconteceu ali, Luiz. Em um dado momento, o Luiz falou assim, pastor, isso aqui, não posso entender isso aqui direito. Eu fui chamado para uma emergência médica. Eu cheguei, era um rapaz jovem, aqui na nossa escada, deitado. E quando eu fui checar os sinais vitais, a princípio estavam estáveis, e ele falou que estava assim porque não tinha comido. E aí tudo bem, traz algo para ele comer, para beber. Assim a gente fez, e no meio da conversa, ele sentado ali ao meu lado, eu comecei a questionar quem tinha convidado. Ele disse que tinha sido chamado para vir aqui, para um batismo. E eu insisti nos questionamentos e perguntei se ele era de alguma igreja, se ele frequentava alguma religião, se ele era crente a Deus. Quando eu perguntei isso, o rapaz se desconfigurou. Começou a se contorcer. A frequência cardíaca dele
contada, foi para mais de 200, coisa que às vezes não é nem compatível com a vida. Ele ficou sem respirar durante um tempo, falando uma língua que eu nunca havia escutado antes, nem sei se é língua de algum... Enfim, muita força. O pastor chamou outros pastores, nós nos isolamos em uma sala com ele, e foi uma luta difícil, acho que uns 20 minutos, 30 minutos de oração intensa, e até que Jesus conseguiu, como sempre, ganhar a luta, e foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Luiz, Eduardo, como sempre, o inimigo vai continuar lutando. Irmãos queridos, ele sabe que resta pouco tempo para ele. Ele vai fazer de tudo, ele vai fazer até o final. Nós estávamos esperando que isso ia acontecer, Eduardo. Luiz, eu não sei por que na hora eu lembrei de você ali em cima. Tinha outros médicos aqui também. Eu creio que, de alguma forma, Deus queria que você participasse disso. Meu amigo Luiz Alberto, a gente estuda a Bíblia já há uns 2 anos. Você é um médico que eu admiro muito. Um dos grandes cardiologistas de todo o norte do Brasil. Olha para mim. Você tem uma passagem por universidades importantes dos Estados Unidos. Você tem doutorado. Você já está começando o seu pós-doutorado. Você conhece a ciência, Luiz. Deus está te mostrando o que é o reino da luz. Hoje você viu de perto o que é o reino das trevas. Você viu de perto. Você já sabe agora. Luiz, não tem muito tempo mais. O tempo maior que vai existir vai ser o tempo da nossa vida. É só uma geração. E aí tudo vai passar. O Senhor Deus é o Todo-Poderoso. Você viu hoje. Você estava ali. E quando a gente dizia assim, em nome de Jesus Cristo, saiam daqui espíritos maus. Então ele caía. Aquele rapaz caía e os espíritos saíam. E eles insistiam e eles voltaram algumas vezes. Você já viu. O que a ciência não explica, você viu com os seus olhos e você sentiu com o seu coração. Eu quero fazer uma pergunta para você, Luiz. Diante de toda a experiência que você já teve com Deus, diante de tudo que você já estudou da palavra de Deus, Luiz, você aceita ser batizado em nome de Jesus Cristo? Aceito. Amém. Aqui do lado do seu esposo, André, por favor. A gente vai preparar um dia, uma festa bem bonita para vocês, tá bom? Vai ser o dia de vocês. Meu irmão Eduardo. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. E espero que o Espírito Santo aqui consiga resgatar muita gente que também
Na Bíblia está que a gente tem que começar por casa. E eu estou lutando para resgatar minha família. A minha irmã já tomou a decisão dela de se batizar e está fazendo estudo. Já é o começo. Eu queria perguntar para vocês também que estão aqui. Vocês querem tomar nessa noite a decisão de serem batizados nas águas em nome de Jesus Cristo? Levanta a mão, por favor. Amém. Amém, amém. 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 Que Deus seja louvado, irmãos. O Senhor Deus é o Todo-Poderoso para todo sempre. Para todo sempre. Eu quero convidar aqui o pastor Gilmar, que representa a nossa igreja em toda essa região, representa milhares de adventistas, e ele nos representa na nossa associação geral, Eduardo, lá nos Estados Unidos. Sempre ele participa das reuniões lá e encontra irmãos do mundo inteiro. Somos de uma família muito grande, de todo mundo. Vou pedir para o pastor Gilmar orar por todos esses nossos queridos amigos e irmãos que estão aqui e agradecer a Deus pelo poder dele em nossa vida. Pai querido, nosso Deus, nós estamos com o nosso coração tremendo, os músculos também em emoção muito forte, por tudo que vimos, ouvimos e presenciamos aqui nesta noite. Uma noite extremamente repleta de poder, no que tributamos honras, glórias e louvores ao teu santo e precioso nome, pela manifestação poderosa que tu fizestes na vida do Eduardo. Obrigado, tudo começou com seu filho, e o Senhor tem meios, maneiras extraordinárias para fazer esta obra, Senhor. Também ficamos maravilhados, porque o Senhor atuou de maneira poderosa na vida de um jovem e o libertou, e permitiu que o Dr. Luiz participasse desse momento. Senhor, tudo que a tua palavra ensina é verdade. Há uma luta entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, mas glórias ao nome do Senhor Jesus, que pelo seu sangue nos liberta e nos promove do reino das trevas para o reino da luz. Te louvamos por tudo, pedimos que continue com todas estas pessoas amadas que também estão aqui na frente, que tomaram decisões ao teu lado, outras que quem sabe não levantaram a mão, mas estão desejosas de aprofundarem mais a experiência contigo. Cuide dessas pessoas, abençoes muito o ministério dos pastores aqui, no que representa o pastor Ricardo, o pastor Bruno, todos os pastores, mas a igreja, toda a tua igreja, representada pela igreja do Alphaville aqui, que esse ministério se estenda a todos, e que todos nós possamos dar de nós o nosso máximo, enquanto vivermos, para que o Senhor possa voltar muito logo para nos buscar. Continues presidindo esta assembleia, em nome de Jesus, amém, amém, Senhor. Luiz, prazer te conhecer, viu? Deus te abençoe.
Queridos irmãos, que noite não? Que noite. Quando nós preparávamos esse momento, ficávamos pensando se ia dar certo ou se não ia. Essa semana o Anderson entrou na minha sala e disse: pastor, a gente precisa pensar bem nesse momento. Eu ali no meu escritório, conversando com Deus, a gente não pode arriscar uma cerimônia como essa e envergonhar o nome do Senhor. Tem que dar certo. E depois de orar, eu senti Deus dizendo: vai dar certo. E eu senti uma paz. Conversei com o Ricardo e firmamos o batismo do Eduardo. Sabe, irmãos, Deus está batizando pessoas em todos os lugares. Todos os lugares. Em todos os lugares. A minha família, a maioria não é adventista. Meu pai, ele faleceu na igreja. A minha mãe não é adventista. Eu tenho uma irmã e mais um irmão. Esse ano, eu fui a Brasília para falar um pouco do discipulado que nós fazemos aqui. E havia algumas pessoas testemunhando ali. E havia uma igreja da minha cidade que estava fazendo um trabalho com meu irmão. E Deus trabalhou no coração do meu irmão e ele foi batizado no mês de julho. Sabe, aonde você estiver, Deus vai estar usando você para salvar outras pessoas, mas Deus vai usar outros irmãos para salvar a sua família. Por isso compensa servir a Deus. O meu pai dorme no Senhor e eu anseio ver a volta de Jesus. Quando Jesus Cristo voltar, eu vou poder ver o meu pai novamente. E sabe, irmãos, como pastor geral desse campo, eu tenho tomado decisões, eu tenho planejado, executado, junto com os colegas, algumas decisões mais fáceis, outras mais difíceis, mas o grande objetivo delas é ver muito rápido a volta de Jesus Cristo. Eu espero o Senhor voltar. Essa precisa ser a minha e a sua motivação.